Olá, boa tarde, gente. Nós estamos indo para a quarta semana, né? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ver o que? Os esboços à mão livre. Eu tenho aqui um bule que eu estava fazendo, já sombreei. Agora eu vou colocar as linhas valorizadas, tá? Então vamos lá. Então eu estou recebendo a luz deste lado aqui, ó. Tá? Eu já tenho a sombra, é evidente que nesta parte aqui da minha direita e à esquerda de vocês que estão vendo, ela é mais clara, porque recebe a luz. Então a sombra sempre vai ser do lado de cá. Aí agora eu vou colocar as linhas valorizadas. O que são as linhas valorizadas? São aquelas linhas de sombra. Tá? Eu vou sombrear um pouquinho mais, ó. Eu vou sombreando, mudo até minha posição aqui do lápis. Eu vou sombrear um pouquinho mais, ó, para dar uma sombra melhor. Tá vendo? Quando a gente não tem referência, a gente não está vendo em nada, no caso aqui do bule, eu tenho que criar essa luz. Eu posso criar ela de cima para baixo, eu posso criar que nem aqui, da minha direita para a esquerda e da esquerda da direita de vocês que estão vendo, como o contrário aqui, ó, da minha esquerda para a direita, ou na posição lateral também, tá? Então eu vou sombreando um pouquinho mais, ó, colocando mais sombra, porque vai ficar um pouco mais realista. O trabalho, o desenho vai ficando um pouquinho mais realista, né? Isso quando a gente não tem referência, tá? Quando a gente não há referência nenhuma. Quando a gente tem uma referência, a gente tem que obedecer às referências que está naquele desenho ou naquele trabalho. No caso aqui a gente não tem, então a gente vai colocando à medida que há necessidade. Vou colocar mais aqui, sempre na parte de trás, que está recebendo mais sombra, né? E aqui, ó, entre um tom e o outro, eu vou dando uma passagenzinha. Rodando essa passagem, para não ficar uma coisa assim, um choque, né? Entre o claro e o escuro. Essa claro e escuro. Então eu tenho que ir dissolvendo um pouquinho mais aqui o meu grafite, para ter um trabalho um pouquinho mais realista, mais perfeito. Vou deixando a mão um pouquinho mais leve. Nós estamos retomando esse trabalho que a gente começou, que é há uma semana atrás, mais ou menos, a gente estava fazendo uma revisão, né? Aqui a mesma coisa. O mesmo ocorre aqui. E aqui. Tá? Então eu tenho toda essa parte aqui, uma linha valorizada. Beleza? Aí? Legal então. Bom, eu havia dito esboço à mão livre. O que é um esboço à mão livre? Eu tenho aqui, ó. É o meio mais útil para registrar o que você vê à sua frente. O que ele quer dizer? Ele quer dizer uma fotografia, alguma dúvida ao meio de bens precisos, como incertezas ou certezas.
vai mostrar para você. Então, aqui eu tenho um esboço de uma árvore, né? Lembrando que eu já tenho um esboço de uma árvore, mas eu já tenho também as linhas valorizadas dela. Lembra que eu falava para vocês que as linhas valorizadas são aquelas linhas mais fortes que vai denominando para mim onde tem sombra, onde não tem sombra? Olha só, tá? Eu tenho aqui os detalhes. Vocês veem aqui, ó. São esses detalhezinhos que faz a diferença num tronco, numa árvore semi-morta, né? Pelo que eu ver aqui. No plano B, tá? No plano B, eu já tenho ela um pouquinho mais escura. O que são esses escuros? São determinadas linhas valorizadas. Sempre um pouquinho. Se você for ver, fazer um tipo de uma comparação, vamos ver esse pedaço aqui e este aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Eu já valorizei aqui e foi valorizado um pouco mais aqui. Por quê? Fica um pouquinho mais escura, né? Tá? Agora, nós vamos para o C. O C o que que é? É engraçado, lá estava mais escuro, aqui estava mais escuro, mas aqui um pouco mais claro. É a mesma coisa, não muda nada, tá? Só que aqui nós começamos a implementar mais, ó. Esses meios círculos aqui, ó, que a gente vai colocando, tá? Nada mais é que são folhas que eu vou futuramente no desenho tá melhorando. É só apenas uma colocação aonde deve ficar as folhas. E eu tenho por aqui os galhos, ó, o tronco, uma parte do tronco que desce como uma raiz, tá? Podem reparar, entendeu? E olha, não foge às linhas valorizadas. As linhas valorizadas tá aqui, como tá aqui e aqui. Olha, ó. Só que eu implementei, vou implementando. O mesmo ocorre aqui, às vezes um traço mais o que agressivo. Isso aqui, ó, nada mais é que são também um esboço. Mas o que é? Aqui é um pouco mais delicado, a pessoa é mais delicada para trabalhar, vamos dizer assim, e aqui é mais agressivo. Pode ver que são traços mais rápidos, sabe? Buscando a mesma forma daquela árvore que está ali, mas em busca de traços rápidos. O que eu posso dizer são tipo de pessoas que são mais agressivas no trabalho, né? Tem aquelas que são mais... Não é que é lento porque é ruim, não é isso. É lento porque é o jeito da pessoa, tá? Não muda em nada. Tanto trabalhar desta forma como desta forma. A mesma coisa é aqui e a mesma coisa é aqui. Então temos traços normais. Esse aqui é um pouco mais pesado, que é um pouco mais escuro, tá? Aqui muito mais delicado, tá? São um pouquinho de traços mais delicados, tá? E nesse outro aqui, que é o último, quarto, né? É aquela pessoa que desenha no sentido mais agressivo, né? Mais rabiscos, bem, como volto a dizer, com agressividade, que é aquela pessoa que já quer os traços rápidos, né? Então, existe essas quatro formas de a gente estar trabalhando. Eu gostaria que vocês em casa pegassem um papel qualquer, tá? E fizessem um desenho assim dessa natureza, sem olhar em nada. Vai, um tipo de uma árvore. Vocês vão criando alguma coisa nesse sentido aqui, ó, tá? E vai trabalhando, né? A gente vai trabalhando isso aqui como se fosse um desenho que vocês estivessem tendo uma referência, mas não, vocês não estarão. E vão colocando as formas possíveis que vocês acharem. Não quero que vocês copiem nada do que está aqui, tá? E depois, na próxima aula, a gente vai rever isso aqui, tá bom? Mas hoje ficamos por aqui com esses 4 desenhos
que a gente viu do esboço, tá bom? Um abraço e até.